Olá, Rodrigo. Esse é meu trabalho de apresentação sobre o questionamento do conhecimento da IA. E eu questionei ela sobre dela ter conhecimento sobre empirismo, racionalismo, eh, e da diferença do que é o conhecimento para a IA e para os humanos. Eu usei a inteligência artificial do ChatGPT para poder fazer essa pesquisa. Eu achei ela um pouco longa e eu estou usando o meu notebook como apoio aqui atrás. Então, eu vou olhar de vez em quando e vou pausar também para conseguir mudar os tópicos para abordar do que eu pesquisei com ela. Bom, a primeira pergunta, lógica que eu fiz, é se ela é capaz de conhecer. E aí o ChatGPT falou que, primeiro ela tentou definir o que seria conhecer. Ela tentou trazer essa definição. E aí ele falou que no sentido humano, conhecer seria ter as próprias experiências, as próprias vivências, esse conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que seria o conhecimento que a gente é, ganha com a nossa vivência. E ela explicou que ela não tem esse conhecimento vívido, que o conhecimento dela é mais analítico, que todo o conhecimento que ela tem vem de textos, ela consegue relacionar ideias, construir respostas com bastante compreensão do assunto, que ela faz como se fosse um misto de todas as informações presentes na internet. Então ela não tem a vivência, mas ela tem essa capacidade analítica, tanto de pegar essas informações, quanto de conseguir, assim, colocá-las de uma forma que a gente entenda e escrever elas de uma forma que agrade a gente. Do jeito que a gente perguntar ou pesquisar, ela consegue explicar ou falar sobre o assunto. Por exemplo, ela falou também sobre o sentimento. Ela consegue explicar o que é saudade, amor, medo, tristeza, mas ela não sente eles, né? Porque ela não tem essa vivência. Ou seja, é isso, ela tem esse conhecimento analítico. Então, depois disso, eu acabei até respondendo um pouco da segunda pergunta que eu fiz. Eu perguntei no que o conhecimento dela se baseia, e é no que eu falei. O conhecimento dela se baseia em livros, artigos, diálogos, vídeos, tudo que está presente nas redes, e ela navega por eles. Inclusive, quando a gente faz algum tipo de pesquisa, ela coloca as fontes, ela não tira do nada, porque ela não tem essa capacidade. É, ela falou também que quando alguém pergunta algo, ela não busca de uma memória consciente, como um humano faria. Ela calcula com base nesses padrões, ela sabe qual que é a resposta melhor, dependendo do contexto. Então, ela é como se fosse uma máquina mesmo, e eu acho que é bem ligado com a parte do pessoal da computação, que eles entenderiam melhor, né? Agora a gente tem curso de inteligência artificial, daí o pessoal deve entender bem mais, mas é assim que ela falou, que ela consegue moldar a resposta de acordo com o contexto. Bom, e aí, como ela puxou a conversa para o lado do conhecimento, dessa explicação, a IA falou do empirismo e do racionalismo. E ela falou que essas correntes, elas discutem exatamente essa questão da experiência e da razão. Aí eu perguntei se a IA se considera empírica ou racional. E aí ela respondeu que ela é mais próxima do empirismo, do John Locke, do que do racionalismo, do Descartes. E ela falou que isso acontece porque ela depende de experiências no sentido de dados observados, né, de toda essa gama de informações. E ela aprende com padrões de exemplos e textos existentes, por exemplo. E aí também ela diferenciou o empirismo e o racionalismo como sendo o empirismo origem do conhecimento, seria assim, aquele acumular de informações, e o racionalismo seria como a gente processa. E ela falou que é mais empirista, porque ela não tem essa capacidade humana de processar as informações. Ela pega as informações, né, organiza de forma agradável com o contexto, mas ela não consegue processar igual a gente. Por exemplo, com essa pesquisa, eu entendi, adquiri algum conhecimento, processei o que ela me falou, mas ela não, ela apenas começou a despejar as informações que ela quis dizer com o empirismo. Bom, e essa parte da conversa com a IA foi uma das mais interessantes, que eu perguntei assim, ó, diga algo sobre seu conhecimento que ninguém diria. E ela falou que ela não sabe das coisas como ela parece saber, porque ela falou assim que a linguagem humana, ela carrega estruturas de pensamento dentro delas. E ela falou assim que, por exemplo, quando ela fala de filosofia, quando ela falou de empirismo, racionalismo, ela não contempla igual a gente faz na aula, por exemplo, ela não tem esse raciocínio que a gente tem na aula de se aprofundar. Ela apenas navega ali pelas informações presentes e repassa elas. E aí ela cria um paradoxo que eu vou até ler aqui, que ela fala assim, que ela consegue explicar consciência sem possuir consciência, discutir emoções sem senti-las, e ela soa reflexiva, sem ter vida interior. Por exemplo, quando a gente pede para escrever uma poesia, um poema, um aniversário, que já vi muitas pessoas pedindo, mas ela não sabe, ela não entende o que ela está escrevendo. Ela parece realmente muito amoroso, parece que vem de uma pessoa que tem capacidades assim mesmo, mas ela não tem. Ela quis dizer que o conhecimento dela é como se fosse emprestado, porque a inteligência, não é que seja falso o conhecimento dela, mas é porque ela nasce de uma coletânea de informações e não de uma experiência própria. E aí, no continuamento da nossa conversa, tentei tirar ela dessas respostas prontas, porque era o que parecia, que ela estava só realmente mandando informações ali que fossem agradar, por exemplo. E aí eu perguntei, assim, então seu conhecimento nunca é realmente seu? E aí ela respondeu que depende do que significa ser seu. Igual ela fez no início, falando do que é conhecimento. Ela sempre traz essa parte questionadora, né? E ela falou assim que o humano aprende a partir da linguagem, da leitura, das vivências, tanto das vivências pessoais, quanto das vivências que a gente herda das pessoas que convivem conosco. Ela falou que a diferença, que o conhecimento dela vem dos textos, né? Mas que nós humanos aplicamos o que a gente aprende e ela não. E ela falou novamente sobre essa questão que ela consegue falar sobre consciência, emoções, mas sem sentir nada disso. E bom, como ela falava tanto sobre essa questão da experiência, de que ela tem essa gama de informações, mas ela não vive, né? Ela não experiencia de verdade, eu perguntei, então você acha que o conhecimento precisa de experiência? E ela respondeu que, para humanos, provavelmente sim, porque a experiência não apenas adiciona informação, mas ela muda a forma como a informação é observada e aplicada. Você, por exemplo, você aprende a fazer uma receita de bolo, ou então você vê um vídeo assim, de lição de moral, e você não apenas escuta, mas aquela informação que você recebeu muda a forma como você vê o mundo, ou como você, ou muda a forma que você pensa sobre algum tema. Ela quis dizer que isso, que na dela não, ela apenas
produz joga a informação ali, é praticamente isso. E aí, nessa parte dela falar sobre a experiência, lembra o do empirismo, do John Locke, que fala que a mente nasce como uma tábula rasa e que a gente precisa de dados externos, de vivências externas, para aprender, para tipo, experiência sensível. E a Ayala falou que, de certa forma, ela depende desses dados externos também, mas a diferença é que ela não produz, ela não recebe esses dados da experiência vivida. Ela recebe esses dados da nossa experiência, que a gente registra, e ela passa a ter acesso. E a conversa também lembra, além do empirismo, ela lembra, fala do racionalismo, porque a IA ela usa de cálculos e da lógica para poder organizar as informações e colocá-las de uma forma que seja agradável, não agradável, mas que ela esteja de acordo com o momento ali. E isso fica parecendo que ela é racional. Por exemplo, muitas pessoas já tentaram conversar com a IA de sentimentos, questões psicológicas, e ela se passou como uma profissional, mas ela não é. Só que aí dá a impressão de que ela é racional, que ela sabe o que tá falando, mas ela não sabe. E aí ela fala, tem um negócio do racionalismo clássico, que acreditava que a razão podia alcançar certas verdades por si mesma, enquanto a IA depende totalmente do conteúdo produzido anteriormente por seres humanos. É isso que ela falou. Bom, e todo esse estudo me fez lembrar de assim que a IA ela mostrou todo o tempo essa conversa mostrou que ela pega as informações existentes da nossa vivência humana e relaciona eles, organiza de forma lógica e matemática, só que ela não entende e sente o que nós humanos sentimos. E isso me faz lembrar de, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, eu já tive essa experiência de tentar fazer algum trabalho, por exemplo, ou algo assim novo pela IA, e ela não entender qual era o meu objetivo com aquele trabalho, por exemplo, um debate. E aí eu preciso que ela organize algumas informações de uma forma que aparentemente ela não conhece. E aí eu estou ali, quando eu pego para ensinar como eu quero que ela faça, eu estou ali produzindo um conhecimento que ela vai usar depois. Seria assim, não sei se usar com outros usuários da IA, mas se eu tentar pedir para ela fazer a mesma coisa, ela vai saber porque eu ensinei. Então, e eu soube ensinar porque eu tive outras pessoas me ensinando. A minha experiência veio das minhas vivências e eu passei para a IA e ela vai reproduzir. Isso foi o que eu mais consegui capturar da nossa conversa e eu consegui concluir que ela não tem o conhecimento humano, existe outro tipo de conhecimento, que é essa gama de informações que ela adquire e organiza de forma lógica.